Boa tarde. Como que é o seu nome? Antônio. Antônio. Você está tendo aula de quem agora, Antônio? Matemática. Qual o nome do seu professor? Ricardo Pássaro Rink. Isso, muito obrigado, Antônio. Então, boa tarde. Hoje é dia 17 de março de 2023. Como o Antônio já falou, eu sou o professor Ricardo Pássaro Rink, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vinícius, o Igor, o Pedro, a Natiene, a Tayla, o Isaac, o Rafael e o Antônio. Os demais alunos faltaram por algum motivo, foram festar na festa São José, eu acho, né? Pode ser que seja isso, pode ser que não. Porém, a aula, tem aluna também que está com atestado médico, né? Porém, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar seu conhecimento em dia. Guarde essa tesourinha, você não vai ficar brincando na aula hoje. Abra o caderno. Tá louco? Olha o caderno fechado. Ai, meu Deus. Deve assistir e colocar as atividades em dia e conhecimento em dia. Nós vamos dar continuidade na situação aprendizagem 4, parte 3. O material currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. Esse material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 4. O que fala lá? Lá fala assim: na situação aprendizagem 4, vamos conhecer o que é um fluxograma, além de interpretar e construir fluxogramas envolvendo múltiplos e divisores. Então, nós estamos trabalhando primeiro o que é o múltiplo, depois nós vamos chegar no fluxograma, tá? A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF06MA06. Resolver e elaborar situações problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Epa, deu soluço. Objetos de conhecimento: fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Lá na página 29, atividade 2, múltiplos de um número natural. 2.4. Encontre ao menos 3 múltiplos comuns dos números. A letra A, nós fizemos como exemplo, para que os alunos pudessem fazer a lição de casa ontem. Então eu já vou subir a resposta aqui. Essa era a resposta, né? Mesmo assim, teve aluno que estava na sala de aula e esqueceu de fazer a lição, né? Porque não é tão difícil. Como que é que fazia mesmo? Quem lembra? Múltiplos de 3. Você começa com o número 3 e vai somando de 3 em 3. Oi. Pode. Só que daí o da tabuada, às vezes a pessoa só conhece a tabuada até o 10. Mas aqui pode ser que passe, que nem lá, ó. 30 e... Ai, faltou 33 ali. Tá 30, 36, não, tinha 33 antes, né? Então era vezes 11, que seria o 33, para depois o 36. Então a gente começa com o 3 e vai somando de 3 em 3. Múltiplos de 4, começa com 4 e vai somando de 4 em 4. Depois eu achava quem tinha nos dois grupos. Aqui tinha o 12, tinha o 24 e tem o 36. Aí ele pergunta quem são os 3 múltiplos comuns. Ao menos, quer dizer que podia encontrar mais do que 3, mas ele pedia pelo menos 3. Nós achamos o 12, o 24 e o 36. Eu não precisava achar mais, porque ele pedia ao menos 3. Agora vamos dar continuidade na aula. Nós fizemos a aula ontem, eu pedi lição de casa. Você que fez a lição de casa, confira para ver se acertou ou não. E quem não fez lição de casa, preste atenção para entender como que faz. Agora eu vou achar os múltiplos de 4. Vamos lá, começando da esquerda de lá para cá. Rafael, quem é o primeiro número do múltiplo de 4, diferente de 0? 4. E o próximo?
Não olhe para o seu caderno. Vamos pensar. 8. Quem é o próximo? 12. Por que 12? Porque 8 mais 4 dá 12. Tá entendendo, Isaac? Tá entendendo, Igor? Tá entendendo, Vitor? Você está com chiclete na boca? Depois. 16 por quê? 4. Não, 12. 13, 14, 15, 16. Depois 16. 17, 18, 19, 20. 20 com mais 4. 24, 25, 26, 27, 28. Vou parar aqui por enquanto. Eu achei os múltiplos de 4. Agora, quem é o outro múltiplo que eu tenho que achar, Isaac? 3? Não. Antônio, qual é o próximo múltiplo que eu tenho que achar? Quantos? Não, 4 nós já achamos. 8, tá aqui, ó. Múltiplos de 4 e de 8. Antônio, quem é o primeiro múltiplo de 8? Não, primeiro múltiplo de 8. Não, 8. 8. Antônio, quem é o segundo? É 8 mais 8. Quantos? Não, põe 8 na cabeça, 8 dedos na mão e continue a contar. 8. Deixa ele chegar. Aqui, ó, 8 dedos na mão. Ah, tá. Então continua. Mais um. E 16. 8 mais 8 dá 16. Quem sabe quantos que dá 16 mais 8? Ó, usa os dedos. Isso, ó, 16. Olha aqui, ó. Guarda o 16 na cabeça, Antônio, presta atenção, o Igor também. 16 na cabeça, 8 da mão, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 com mais 4, com mais 8, 32. Essa é fácil, Igor. 32 mais 8. Fácil demais. 40? Seu nome mudou? Seu nome mudou? Seu nome mudou? Não, né? Então espera. 40. Isaac. Agora é Isaac. Quem é o próximo, Isaac? 40. Posso fazer conta? Pô, deve. 40. 48? Isso. Vinícius, quem é o próximo? 56. Isso, vocês entenderam? Vai somando de 8 em 8. Vamos achar os múltiplos, ao menos 3 que ele pede, né? Múltiplos de 3 e de 4. Esse é o primeiro. Então lá, quem é o primeiro que aparece? É o 8, ó. Tem o 8 aqui, tem o 8 aqui. 16. Olha lá, o Vinícius achou o outro. O 16 aqui e o 16 aqui. 24. Opa, olha que legal, o Igor achou o último que nós precisávamos. O 24, tem o 24 aqui e o 24 aqui. Preciso achar mais? Não. Se eu quiser, eu posso achar, mas eu não preciso. Por que não? Porque ele pedia ao menos 3. Certo? Olha lá, professor, mas você achou mais? Porque eu fui maroto, eu quis achar mais. Mas eu precisava só? Tá? Depois eu aperto pause para registro. Agora que vocês entenderam, esse é um pouco mais difícil, será? Não. Eu tenho que achar os múltiplos de 3, 6 e 9. Vamos ver. Eu preciso agora não de um aluno que saiba calcular, um aluno que seja esperto. Eu quero um aluno esperto que fale para mim os múltiplos de 3 sem precisar olhar no caderno, só olhando para a tela. Então vamos lá. Quem sabe falar? Fala para mim, Vinícius. 3. Ih, demorou. Tinha que sair rapidinho, só olhando para a tela. Eu sei 6. Então vai lá. 3, 6, 9, 12. Tem gente olhando pro dedo. Olha para a tela que vocês contam para mim. Eu preciso de um aluno esperto só. 15, 18, 21. Porque quem está conseguindo ver no que está na tela?
Ninguém achou na tela? Tá aqui, ó, já tem tudo aqui em cima. Eu não precisava alguém que soubesse calcular, precisava alguém que soubesse ler. Já tem o múltiplo de 3, não preciso calcular tudo de novo. 24, 27. É bom treinar, é verdade. 30, 33, 36 e assim por diante. Agora eu vou achar o múltiplos de... Quem agora? 6. Eu tenho múltiplo de 6 na tela? Não, agora eu vou ter que encontrar. Fala, Pedro. Eu achava que era 3,6. Não. Múltiplos de 6. Pedrão, quem é o primeiro múltiplo de 6? 2. 12 não. Fala, Isaac. 6. Quem é o segundo, Isaac? Pô, deve, nunca pergunta para mim. Sempre comece a fazer a conta. 12. Ó, para quem não viu pelo YouTube, o Isaac falou 6 e começou a contar 6 dedos na mão. E chegou no 12. É isso mesmo. Agora, quem sabe quem é o próximo? 18. Depois do 18? 24. Depois do 24? 30. Depois do 30? 36. Vamos parar um pouquinho. Agora, múltiplos de quem agora? Do 9. Igor, quem é o primeiro múltiplo de 9? 9. E o segundo? Pode fazer nos dedos, não tem importância. O Igor que é para responder. Pedro, para de se implicar com o Isaac. Quantos? Errou. Coloca 9 dedos na sua mão. Mostra pra mim assim. Eu tô vendo só 4. Aí. Abre esse polegar do lado de cá. Isso. 9 na cabeça. Abaixa um dedo. Depois do 9. 10. 1 na sua mão. 4. 3. Ó. De novo. 9 dedos. Pode abaixar o dedo que você quiser, tá? 9. 9 tá na cabeça. 10. 18. Turminha, eu sei que vocês querem responder, mas vocês têm que entender que eu estou tentando ajudar os seus colegas. O Isaac tem vezes que não lembra, daí eu tenho que ajudar. O Igor também a recuperar, que era para saber somar já. Mas daí quando é a vez do Isaac, é o Isaac. Eu não quero que ninguém responda na vez do Isaac. Quando eu falar Igor, é o Igor. Entenderam? Quando eu falar Antônio, é Antônio. Quando eu falar Nath, é a Nath. Quando eu falar Vinícius, é o Vinícius. Quando eu não falar nome nenhum, vocês podem, quem souber, responde. Pedro, Rafael, pronto, chamei todo mundo. Agora vamos lá. Vinícius, quantos que sai o próximo? 28. Não, 28 não. Quem sabe, agora quem souber responde. 27, muito bem. Quem sabe, quem souber responde. Pode falar agora, Isaac. 36. Quantos? 36. Agora é o Isaac. Isaac, quem é o próximo? Nunca pergunte para mim se pode. Você sempre deve fazer a conta. Você pergunta pra mim? 46. 46? Não. Quem sabe responde. 45. 45. Você somou mais 10. Era mais 9. Pedro? 51. Não é 51. 54. 54. Aí é 9. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Vamos achar se a gente já conseguiu encontrar 3 múltiplos, que é múltiplo do 3, do 6 e do 9. Quem é o primeiro? 18. Ó, calma aí. O primeiro é 18? Sim. Não tem. Mas o 9 tá aqui e tá lá. Mas o 9 não tem nenhum dos 6, então não conta. Então tá certo. Vinícius, como você falou o primeiro, Vinícius? Escolhe o colega que vai responder o segundo. Antônio. Antônio. Achou mais algum que tem nos 3, Antônio? Achou? Achou mais algum número
que tenha nas 3 linhas? O 18 está nas 3 linhas. Tem mais um que está nas 3 linhas. 36. Vai falar 25. Ó, 36 aqui. 36 aqui. 36 aqui. Tem mais algum? Sim. Quem? O 40. Não, mas aqui na lista não. Você está olhando na lista de casa sua. Tem que ver aqui. Tem mais algum? Não, então eu tenho que achar mais. Eu tenho que achar mais múltiplos para poder encontrar. Então vamos lá. Na do 3. Quem continua depois do 3? 39. Depois do 39. 39 com mais 3. 42. 42 com mais 3. Vou subir para cima, tá? Não, vou subir para baixo, né? 45. Depois. 48. Depois. 51. Depois. 54. Opa, ó, já achei um 54 aqui. E eu já tenho um 54 também aqui. Vamos ver se eu acho o 54 na tabuada do 6. 36 com mais 6. 42. 42 com mais 6. 48. 48 com mais 6. Achei. Então é 54. E eu vou contar um segredo para vocês depois que não precisa sofrer tanto assim. Mas vocês vão ver. Obrigado. Já vou mostrar para vocês qual é o segredo. Olha lá, subiu a resposta e a minha resposta é errada. Quem acha que está o meu erro? Eu tinha percebido onde que estava errado em relação ao ano passado e eu deixei errado para ver se alguém percebe. Na parte da 3. Na C, na letra C. Onde que está errado? Tem duas igual? Não. Aqui ó, letra C. Tá faltando um. Pediu ao menos 3, eu coloquei só 2. Nossa, o professor mal criado. Não, eu fui errado mesmo, errei. Não é que eu fui maroto agora, não é? Ah, não, eu quero só 3. Não, é que fala ao menos 3. 2 não pode. Tem que ser pelo menos 3. Então, eu vou apertar pausa aqui, vou arrumar e vocês vão fazer o registro. Eu tava achando estranho, entendeu? Continuando. Já arrumei lá, já arrumei o 33 lá em cima que não tinha na letra A também. Agora vem o 2.5. Olha a pergunta dele. O Vinícius está falando, professor, é a mesma pergunta. Vamos ler? Lá em cima falava assim: encontre ao menos 3 múltiplos comuns dos números. Tá? E ele falava para mim quais eram os números, certo? Depois, ele falava assim. Agora, o 2.5 é: qual é o mínimo múltiplo comum? O que quer dizer mínimo? O que quer dizer mínimo? O mais baixo, o menor. Ah, o menor número é o 0. Mas ele fala o menor múltiplo. O que quer dizer menor múltiplo? Ele tem que ser múltiplo daqueles números. Menor múltiplo comum. O que quer dizer comum? Que esteja ali Eu acho que é o na. Os 3. iguais? Os dois? Tem gente que fala assim, comum é coisa simples. Na matemática não é isso. Quando ele fala qual é o mínimo múltiplo comum, é qual é o menor valor que que é múltiplo de todos aqueles números que nós estávamos falando. Então quando ele fala assim, o que nós temos em comum? É coisa que a gente tem de igual. Por exemplo, o que nós temos em comum hoje? Todo mundo está aqui estudando. Faltou um dia. O que nós temos em comum no rosto? Todo mundo tem no rosto. Olho, 2 olhos, nariz, um nariz, uma boca. Todo mundo tem? Então nós temos em comum isso. Barba. Ou seja, todo mundo aqui, nós temos em comum, nós temos barba? Eu tenho um pouquinho. Não. Por que não temos em comum barba? Porque só o professor Ricardo tem barba, tá? Daqui 20 anos, o que nós vamos ter em comum? Todos vão ter barba? Não, as meninas não. Então não é em comum. Não é comum. A da barbinha. Ficou bem claro isso? Professor da barba. Não é comum. Não é comum. Tá bom? A do cabelo invisível. Presta atenção no que eu estou falando da matemática. Não é comum a coisa que... Para ser comum tem que estar em todos, tá bom? Então tá. Ele pergunta o seguinte: qual é o mínimo múltiplo comum entre os 3 e o 4? Quem sabe falar para mim? O 3 e o 4, né? Qual é o menor múltiplo comum entre o 3 e o 4?
MMC, mínimo múltiplo comum. É o 12? É, olha aqui. Quem são os múltiplos comuns que nós achamos? 12, 24 e 36. Quem é o menor deles? É o 12. Então aqui a resposta é 12. Qual é? Vamos ver se o Isaac entendeu. Isaac, aqui estão os múltiplos comuns do 4 e do 8. Quem é o mínimo múltiplo comum do 4 e do 8? Mínimo comum do 4. Mínimo múltiplo comum do 4 e do 8. Aqueles que eu risquei são os múltiplos comuns de 4 e 8. Dá pra fazer no dedo? Não, é só olhar para a televisão e prestar atenção no que eu expliquei antes. Qual é o mínimo múltiplo comum aqui dos múltiplos comuns do 4 e do 8? Pode falar? Tem como você aumentar, por favor? Tem. Ô, professor, Só um minuto. eu já tenho os 2 dígitos dentro. Quem é o mínimo múltiplo comum Oito? do 8 e do 4? É o 8. O 8 é o menor. Professor, E o 8 é múltiplo de... Só aqui, cara. O múltiplo 8 é múltiplo de 8? Sim. O 8 é múltiplo de 4? Sim. Ele é o mínimo múltiplo que é dos dois juntos. Então é comum. É comum nos dois, tá bom? Fala, Pedro. Porque 2 vezes 4 é 8 e 1 vezes 8. É, mas aqui no caso a gente tem que achar o mínimo. Então o mínimo é 8. A resposta é 8. Vamos ver se o Igor prestou atenção. Igor, aqui está os múltiplos comuns do 3, do 6 e do 9. Quem é o mínimo múltiplo comum do 3, 6 e 9? Que 3? Nem tem 3 como múltiplo comum? Um daqueles lá, Igor, daqueles 3 já. É um daqueles 3 ali. Aqueles 18 é o mínimo, é o menor. Tá? Então, aqui está os mínimo múltiplo comum. 12, 8 e 18. Lembra que eu falei para vocês, para eu achar os múltiplos comuns? Nós achamos ao menos 3. E se eu quiser achar 10 deles? Olha como que eu faço. Quem é o mínimo múltiplo comum? 12. Agora você acha os outros, quer ver? Ó? 12 mais 12. 24. 24 mais 12. 36. 36 mais 12. 48. 48 mais 12. 60. 60 mais 12. 72. Quando eu achei o mínimo múltiplo comum, ele vai ser o múltiplo de todos. Daí você começa a multiplicar e começa a acrescentar. Eu não preciso fazer a listona enorme aqui. Não preciso achar a lista enorme aqui. Eu acho só o primeiro, que é o mínimo múltiplo comum, e depois eu começo a multiplicar ele várias vezes. Eu acho os múltiplos comuns do 3 e do 4. Mas isso aqui não era lição, era só uma observação. Vou apertar pause para vocês fazerem registro e a gente já continua. Já fiz. Ou melhor, vou encerrar a aula, porque só falta 5 minutos, hoje é uma aula só. E aí eu vou pedir a lição de casa para terça-feira. Tem tempo, hein? Vai pensando nas desculpas que vocês ficam inventando para mim quando vocês não conseguem fazer. 4 dígitos. Eu vou pedir só um exercício, só o 2.6. Fazer mais. Ele tem a letra A, B e C, são 3 letras, tá bom? E para quem não tiver conseguindo achar, me manda uma mensagem que eu mando para vocês o vídeo do ano passado eu explicando. Não é para copiar a resposta, é para prestar atenção na explicação, apertar pausa e tentar fazer a lição de casa. Combinado? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Vamos dar tchau todo mundo junto? Um, dois, três. Vai. Antes eu falar um, dois, três.